Como anda a saúde mental das mulheres que acumulam funções e viram a situação piorar na pandemia? Bolsonaro volta a minimizar a crise sanitária no Brasil. Dessa vez, cita pesquisa inexistente e lança dúvidas sobre parte dos óbitos registrados até agora. Enquanto menospreza as mais de 470 mil mortes, a vacinação segue em ritmo lento. CPI da Covid, novas convocações, reconvocações e a análise precisa dos desdobramentos pelo cientista político Francisco Fonseca. A parada cultural de hoje é com o cantor, compositor e artista plástico Paulo Perdigão. Eu sou Emília Bisotto e esse é o Central do Brasil, começando agora. Central do Brasil. Segundo dados da Organização para a Cooperação e Desenvolvimento Econômico, 1 a cada 2 pessoas já sofreu algum tipo de transtorno mental, como crise de ansiedade, crise de pânico, depressão. Com a chegada da Covid-19 e o segundo ano de pandemia, o aumento de problemas de saúde mental vem afetando a população, como jovens, pessoas desempregadas e principalmente as mulheres. Desde o início da crise, são elas que acumulam funções e estão diariamente em condição de estresse. Confira a reportagem de Nayá Tawani. Nacional. E aí, às vezes, dá medo, sim, de não conseguir dar conta. A gente acha que não vai ser capaz de resolver tudo. O mercado de trabalho ficou mais difícil. O depoimento da Jéssica Souza, do Rio Grande do Norte, se soma à realidade de milhares de mulheres que têm sofrido com os impactos da pandemia na saúde mental. De acordo com uma pesquisa da Faculdade de Medicina da USP, 53% das mulheres sofrem com algum sintoma de ansiedade, depressão ou estresse, enquanto nos homens este índice é de 37%. Para Souza, a pandemia e suas implicações têm afetado sua saúde mental. É muito difícil lidar com toda a logística do cuidado, da limpeza, do trabalho, da alimentação, das atividades, dos filhos, de tudo. Gera, sim, uma sobrecarga emocional. Segundo um levantamento do IBGE, as mulheres dedicam quase o dobro do tempo na realização de atividades domésticas e cuidados com os filhos, em relação aos homens. Preocupações com a carreira profissional também se somam à sobrecarga e adoecimento mental das mulheres. A psicóloga Marcelene Gomes, que atende mulheres durante a pandemia, nos conta a importância da rede de apoio psicológica para esta população. E é a partir daí que nasce a necessidade da gente buscar uma rede de apoio. Então, da gente buscar voltar o olhar para dentro, que a mulher encontre a individualidade dela, que apesar dela ser mãe, dela ser esposa, ela ainda é uma mulher, ela ainda precisa cuidar das questões dela, do corpo dela, da mente dela, voltar a rever esses sonhos antigos que muitas vezes ficam adormecidos. Diversas iniciativas gratuitas ou com preço acessível têm surgido para oferecer uma rede de apoio psicológica a essas mulheres. Uma delas é o Mapa do Acolhimento, que conecta de forma voluntária psicólogas e advogadas a mulheres que precisam de algum suporte. Bolsonaro voltou a minimizar a situação da pandemia no Brasil. Segundo ele, dados e informações estão sendo aumentados, dando uma dimensão maior a respeito da gravidade do vírus. Ele citou um suposto estudo feito pelo Tribunal de Contas da União, apontando que 50% dos óbitos atribuídos ao vírus não são de Covid-19. O TCU desmentiu a informação e a existência da pesquisa. Enquanto isso, as mortes e contaminações seguem em ritmo acelerado, diferente da vacinação. Segundo o consórcio de veículos de imprensa, apenas 10,83% da população do país já tomou a segunda dose. A reportagem é de Afonso Bezerra. Trilhos do Brasil. A Fiocruz confirmou para o próximo sábado, dia 12, a chegada de uma nova remessa do IFA, o principal insumo para a produção de vacinas da AstraZeneca no Brasil. Caso o material não chegue dentro do prazo, a entidade terá que paralisar a produção pela segunda vez. A instabilidade da fabricação é preocupante, como explica Débora Meleque, do Conselho Nacional de Saúde.
O governo federal, ele não teve nenhum tipo de protagonismo e interesse na compra de vacinas no ano passado, e Fiocruz não recebendo os insumos, atrasando ainda mais a produção. Isso demonstra para nós uma grande preocupação exatamente pela baixa imunização do povo brasileiro que nós precisamos. A Fiocruz entregou até esta segunda, dia 7 de junho, 50 milhões de doses ao Programa Nacional de Imunização. Este também é quase o número de pessoas que já tomaram a primeira dose das vacinas disponíveis no país. Rio Grande do Sul, São Paulo e Santa Catarina são estados que lideram o índice de vacinação. 21% dos idosos com mais de 70 anos não voltaram para tomar a segunda dose, de acordo com o DataSUS. Este longo intervalo entre a primeira e a segunda dose aponta uma ausência de coordenação, como explica Lúcia Souto, do Centro Brasileiro de Estudos de Saúde. Isso mostra também uma desordem dessa ausência de coordenação do governo federal, que deveria estar fazendo uma busca ativa dessas pessoas. O SUS tem base para fazer essa busca ativa dessas pessoas que não estão indo tomar a segunda dose. O Brasil já ultrapassa a marca de 475 mil óbitos por causa da Covid-19. A entrevista central de hoje é sobre os próximos depoimentos, reconvocações e convocações de governadores e especialistas da CPI da Covid-19. O convidado é o cientista político Francisco Fonseca. Confira. Entrevista Central. Hoje nós vamos conversar com o cientista político Francisco Fonseca sobre CPI da Covid e as expectativas para os próximos depoimentos na comissão. Francisco, muito bem-vindo ao programa. Hoje, dia 8, a CPI ouviu novamente o ministro Marcelo Queiroga, sob a justificativa de que seu último depoimento teria apresentado contradições. Poderia nos falar um pouco mais sobre elas? A CPI da Covid tem prestado um serviço muito importante ao Brasil, à democracia brasileira e à verdade. Ela tem descoberto, né, como o governo Bolsonaro atuou ou tem reafirmado com dados, né, objetivos, porque já se sabia disso, como o governo Bolsonaro vem atuando para disseminar o vírus, não para combater. O ministro Queiroga atua quase como uma espécie de office boy de Bolsonaro. Ele não tem nenhuma autonomia, né? E já declarou isso de maneira indireta, e, portanto, me parece que a CPI demonstra muito claramente, né, que há um enorme crime de responsabilidade humanitário, social, político, econômico, né, que Bolsonaro faz na chamada antigestão do combate à Covid. A CPI tem sido palco de constatações dessa má gestão da pandemia pelo governo Bolsonaro. Você acredita que ela pode fortalecer um pedido de impeachment do presidente? Antes de tudo, não me parece que nós poderíamos chamar de má gestão. Porque, na verdade, o que acontece com o governo Bolsonaro é que há uma intencionalidade de propagar o vírus, né? Por quê? Por dois motivos, me parece. O primeiro diz respeito ao fato de uma concepção completamente absurda de ciência, de que quanto mais pessoas pegarem, melhor, porque estarão imunizadas automaticamente. O segundo, e aí do ponto de vista político, é importante para o Bolsonaro, na gestão da pandemia, né, que o vírus se propague, porque as pessoas ficam com medo, né, não vão às ruas, não têm medo de sair às ruas e de protestar. Isso está mudando relativamente, mas então há também a propagação do vírus para ter uma sociedade acuada, né, dos desmandos neofascistas de Bolsonaro. No dia 9, ouviremos o depoimento do ex-secretário executivo do Ministério da Saúde, Elcio Franco, que atuou na gestão do Eduardo Pazuello. Acredita que o Plano Nacional de Vacinação pode ser um dos principais assuntos?
Sem dúvida, e o Plano Nacional de Imunização só surgiu muito tempo depois. O Brasil poderia, pela sua experiência em vacinação, pelo SUS, ser um sistema muito enraizado nacionalmente, poderia já ter vacinado praticamente toda a população. O Brasil tem experiência, né? O Brasil é uma referência, sempre foi uma referência internacional em vacinação. E nada disso aconteceu, mais uma vez, né, pela ausência de vontade política de Bolsonaro de combater a Covid. Então, nesse sentido, o Plano Nacional de Imunização é um plano importante, mas ele é atrasado, ele é completamente aquém das necessidades. O Brasil só vacinou 20% em uma dose e 10% com 2 doses. Então, são números pífios. E isso está de acordo, sim, com a vontade de Bolsonaro de retardar o processo para manter a sociedade brasileira acuada com medo de protestar contra ele. E essa semana ainda teremos o depoimento do governador do Amazonas, Wilson Lima. O que a gente pode esperar dessa arguição? Os governadores, mesmo que se elegeram na onda Bolsonaro, de alguma maneira se distanciaram de Bolsonaro. Muitos deles, grande parte. Por quê? Porque a crise sanitária está mais diretamente ligada aos governos e aos prefeitos. Não fosse a Venezuela, né, doando gratuitamente ao Brasil muitos balões, vamos chamar assim, de oxigênio, né, seria muito pior. Quer dizer, o estado do Amazonas precisou do apoio, né, de uma boa vontade do governo venezuelano para que mais pessoas não morressem nas filas. Então, o Amazonas hoje é uma espécie de bola da vez, é um lugar que precisa ser, de fato, né, muito fortemente pesquisado, estudado, porque morreram pessoas de maneira, né, a conta de muitos que morreram lá deve estar na conta diretamente de Eduardo Pazuello e Jair Bolsonaro. Então, me parece fundamental ouvir o governador do Amazonas. O atual presidente do Supremo Tribunal Federal, ministro Luiz Fux, decidiu convocar nesta segunda, dia 7, uma sessão virtual extraordinária para definir sobre a suspensão por 6 meses a desocupação de moradores de áreas coletivas ocupadas antes do início da pandemia. Confira as palavras do presidente da CNBB, Dom Valmor. Embarque imediato. Saúde e paz. Muitas medidas são necessárias para enfrentar a pandemia e, dentre as principais, está a solidária dedicação aos mais pobres e vulneráveis. Por isso, um pedido: nenhum despejo neste tempo desafiador. A casa de cada um é muito importante para a sua segurança e proteção. É inaceitável que famílias padeçam com a falta de abrigo neste tempo de pandemia. Por isso, a Conferência Nacional dos Bispos do Brasil reafirma o que apresentou no Observatório Nacional para os Direitos Humanos: nenhum despejo no tempo da pandemia. Seja essa a sensibilidade também do Congresso Nacional e de toda a sociedade, para enfrentarmos a pandemia, apoiando especialmente os que precisam mais, os pobres, os sofredores. Esse é nosso pedido e é o nosso grande compromisso. O cantor, compositor, intérprete e artista plástico Paulo Perdigão é o nosso destaque da Parada Cultural de hoje. O artista está divulgando o projeto Quizumbando com o Vavá. Vamos conferir. Parada Cultural. Você já ouviu o batuque do maracatu? Conhece o farol de Olinda e o Alto da Sé? Alô, moçada, eu me chamo Paulo Perdigão, sou carioca, radicado no Recife há 29 anos, sambista, compositor, com 2 CDs gravados pelo Sistema de Incentivo da Cultura. Também verso pelas artes plásticas, como pintor naif, artesanato em madeira, cabo de vassoura, tudo material reciclado. Sou ventríloco, trabalho com boneco e estou convidando vocês para conhecer lá no meu canal de YouTube o Quizumbando com o Vavá, que é um projeto gravado pela Lei de Aldir Blanc. E convido a todos a conhecerem o canal Paulo Perdigão. Um abraço a todos. Bom, uma correção. Ontem citamos bairro Rio Verde, fazendo referência ao desabamento do prédio no Rio de Janeiro. A região fica na zona oeste da cidade e se chama Rio das Pedras.
O Central do Brasil fica por aqui. Muito obrigada pela companhia e até amanhã. Tchau! Central do Brasil, a rede de comunicação dos movimentos populares.